Conversa no Corinthians, hein? Lingard ganha moral, vai jogar, é isso? Vai jogar na próxima rodada? Vamos lá. A janela fechou, o Corinthians também não trouxe... Isso incomodou o Dorival, hein? Contratou ninguém. Ele já estava falando que ele queria, se desse mais um atacante e tal, mas o Dorival tem que entender que a situação do clube que ele tá, né? Não tem jeito. Situação difícil, acho que o Corinthians, repito o que eu venho falando, ele tem um elenco muito mais forte do que poderia ter diante da situação que tá. Acho que as contratações foram boas. De verdade, assim, eu fico pensando, o Dorival, caso ele saia um dia do Corinthians, ele vai para outro clube. Qual clube que vai dar um elenco melhor do que esse para ele trabalhar? Ele vai voltar pro Flamengo? Não. Dificilmente. Pro Palmeiras? Não. Aí teria quem? Talvez o Fluminense, se ele fosse assumir o Fluminense. Dá discussão, hein? Poderia ter, eu acho que sim. O Grêmio, que contratou muita... Olha, para aí, hein? Quase mais ninguém. Então, de verdade, eu acho que ele reclama um pouco aí nesse caso de barriga cheia, sinceramente, porque eu acho que o Corinthians mantém a mesma base há 2 anos. Eu acho que tem um elenco de razoável para bom. Não é da qualidade do Palmeiras e Flamengo, mas eu acho que é de razoável para bom. E essa é a situação que é. Então não trouxe ninguém. A notícia da manhã é a possibilidade do André agora de novo ser negociado com o Milan. Nosso copeiro Bruno Andrade da ESPN trouxe a melhora da proposta do Milan. Então era 15 e 2 de bônus. Agora virou 18 e 4 de bônus. É uma melhora considerável, já é alguma coisa muito melhor. Acho que dá para ser um pouquinho talvez melhor. Posso ser ali numa última... 20 mais 2 de bônus, me dá mais 2 fixo aqui, vai para 2 de bônus, não 4 de bônus. Ou o jogador abre 10% para a gente guardar para o futuro. Eu aceito esses valores, só abre mão, o staff tem 30%. Esses 18 de euros mais 4 é por 70%. Se você colocar na frieza do número, peraí, se eu fizer como se fosse 100%, nós estamos falando de quase 30 milhões de euros. Não é um valor desprezível a partir do momento que 70% é 18 mais 4. Não é desprezível, eu sei disso. Melhorou bem assim a proposta do Milan, de acordo com o Bruno Andrade. Vamos ver qual a decisão da diretoria. Talvez agora vai ter a liberação, claro, na janela e tudo mais, mas essa é a notícia da manhã, essa possibilidade do André de novo ir para o Milan, que aumentou a oferta. O Lingard vem treinando, já tem ali mais de 15 dias, quase 20 dias de treino, eu acho, já deu, e ele vai para o jogo, se nenhuma intercorrência acontecer no treino de hoje e de amanhã, que são os últimos 2 treinos, vai para o Maracanã com possibilidade de estrear, porque o Memphis está fora, está lá na Holanda, aliás foi hoje no CT, segue o tratamento dele lá com a lesão muscular. Estou imaginando que vai jogar Lingard e Yuri Alberto no ataque, acho que esse é o ataque titular para esta quarta-feira, se nenhuma intercorrência acontecer. O Caio César ainda não deve voltar, então devem ser os dois aí mesmo para essa partida, e vamos aguardar. Só para fechar o lance que você chamou naquela chamada inicial do Stabile, o que acontece, eu falei aqui, expliquei aqui uma vez, existe uma dúvida se ele pode ou não ser candidato. E por que isso acontece? Existem 2 momentos da vida dele que ele vira presidente do Corinthians. O primeiro é aquela interino, quando o Augusto cai e ele assume interinamente. Ponto 1. Ponto 2. O Conselho e a Assembleia Geral vai lá e fala, é isso mesmo, Augusto, você está fora. Puf. Aí ele vai e assina o termo de posse como presidente do Corinthians. A dúvida é, se esse primeiro momento já começou a contar ele como presidente, ele sendo interino, ou se o segundo momento. Se contar o segundo momento apenas, como vale a posse, ele tem direito de ser presidente pelo estatuto. As datas, a data mínima, ele vale. Se contar o primeiro momento, que ele vale que ele começa como interino, ele está proibido pelo estatuto. Então, há uma dúvida jurídica, vai ter advogado que vai falar, não, vale quando já assumiu interinamente. Vai ter outros que vão falar, não, isso é igual à política do país. Quando toma posse, seja qual for o cargo, deputado, só vale quando toma posse. Então vai ter por isso que há essa dúvida do ar, que ninguém tem noção. E de verdade, assim, tem caras dizendo, não vale quando ele já toma o interinamente. Não, vale quando ele toma posse. Então há uma dúvida jurídica, a gente não sabe nem se ele quer. A gente sempre imagina que o bichinho do ego ali pique no dirigente, ele vai querer. Só que estatutariamente não se sabe ainda qual dos 2 momentos vai acabar valendo. Se prevalece o interino
ou se prevalece só quando toma posse, um dos dois não vai poder. Olha, ontem teve... Só uma coisa, olha ali, ó. Ele tem um fone inverso, hein? Exatamente. Você viu ali, A pegada do É isso aí. O Gabriel Jesus falou que não quer jogar no Corinthians, mas nós também não queremos você, porque nós temos Pedro Raul. Ele ficou. Mostra o treino do Corinthians aí. Pedro Raul ficou. Ninguém quer comprar. Sormani, leva pro Santos. Eu falei, os caras indicaram o Newton. Os caras não, o Cuca indicou o Newton. Olha ele aí, ó. Falei, daqui a pouco ele indica o Pedro Raul, o Santos vai em contrato. Eu falei, eu comentei isso. Entendeu? E esse inglês aí vai jogar quando, Alfinete? Então, as notícias é que agora, treino, essa semana? Tá jogando muito no treino. Cara, se você me visse nos treinos, quando eu jogava, arrebentava, senhor Mani, no treino. E eu sem bola. No treino, nossa senhora. Eu jogo muito sem bola também. É igual o Pedro Raul. Se você vê os gols do Pedro Raul no treino, você fala, pô, esse cara tem que ser titular da seleção brasileira. O problema é o jogo, né? Ontem eu tava no duelo com o Vessone no WhatsApp, porque ele achou que as contratações do Corinthians nessa janela do meio do ano foram boas. Eu não achei. Entendeu? Porque ele fala que não gastou nada, que precisava repor. Entendeu? Quem que ele pôs aí? Vamos ver. Ele falou o seguinte, ó. E o Palmeiras... Não, o Flamengo gastou 341 milhões. O Palmeiras, 192 milhões. O Cruzeiro, 174. Fluminense, 151. Atlético, 133. Aí vai indo. E o Corinthians gastou 4 milhões. 4.800. Tá? Então ele acha que o Corinthians acertou ao contratar Gabriel Paulista, Pedro Milans, Alan, né? Matheus Pereira, Zacaria Labiade, Caio César e Jesse Lingard. E além da permanência do Andileri. Entendeu? Porque, na verdade, quem falou foi o Marcelo Paz e ele concorda com isso. E vale lembrar, né, Sormani, tudo bem? Cada um na sua realidade, né? O Corinthians gastou muito menos, mas assim, em termos de contratação, foi lá e colocou muito menos dinheiro. Mas tem os salários desses caras. Não, foi o que eu falei pra ele. Esses caras não estão chegando de gasto, tem salário, tem comissão. Seis jogadores? Estou aqui, ó. Gabriel Paulista, Pedro Milans, Alan, Matheus Pereira, Zacaria Labiade, Caio César e Jesse Lingard. 7 jogadores. Eu acho isso daqui mediano. Mas é mediano. É o que ele fala, mas a gente precisava, ele falou assim, a gente, né, porque ele é corintiano, né? A gente precisava repor as saídas do Matheus Donelli, Félix Torres, Kaká. Quando o Félix Torres e o Kaká saem, pô, você tem que dar graças a Deus. Mas tudo bem. Fagner já estava fora já há algum tempo. Diego Palácios nunca jogou. Rian, quem que é Rian? Rian era o da base, meio campista volante. Tá. Martínez, esse precisava de uma... Eu sempre gostei desse cara. Maicon, também. Thales Magno, Romero, Héctor Hernandes. Você vê a galera que tava lá. Você tem que dar graças a Deus. Você vê a galera que tava lá. Mas também essa galera que foi contratada tem alguns bons nomes. Cara, a situação... Outros também, Zacaria... Mas calma, nem jogou ainda, pô, tem que ver. Sim, a situação do Corinthians é igual a do São Paulo, que é igual a do Santos. Aí não pode botar dinheiro. Assinam um contrato de 3 anos com esses caras, eles chegam lá, a tendência, eles não jogarem bem, a tendência... Aí você tem um cara lá 3 anos, amarrado, sentado no contrato. Não, é o que aconteceu com esses outros caras que estavam aí, que foram embora. Não, mas gente, eu defendo isso. A situação do Corinthians é igual a do Santos, é igual a do São Paulo. Um monte de contratação ruim. Contratação ruim, possível, porque você não consegue dinheiro pra contratar um cara bom. Trazer, Sormani. E não paga. Não traz ninguém, pô. Deve ter 40 jogadores lá. Não. Tinha que trazer alguém. Veja o elenco do Corinthians. Quantos jogadores profissionais tem lá o elenco do Corinthians tem? Mas o Corinthians não tem uma base hoje que supre todos os jogadores. Todos os jogadores, mas ninguém tem os jogadores na reserva, por exemplo. Você ter gente na base pra suprir quem tá... Porque o Corinthians tem um bom time. O time do Corinthians é bom. Da base do Corinthians já tem que jogar, já tem que virar titular. Então, tem que trazer alguém pra... e aí você vai entender, senhor Mani. Não adianta contratar e não pagar. Olha o que pode acontecer com relação ao Maicon aí. Maicon. Estamos falando do Maicon, hein? Maicon. Sim. Corinthians condenado pela Corte Arbitral do Esporte. Processo do Shakhtar Donetsk. Dívida relacionada ao empréstimo. Mas não é muita coisa, né? Mas pra quem não tem dinheiro é muito. Não, mas 1 milhão de euros, entendeu?
Não é. Não é você receber uma multa, uma condenação por 12, 13, 14, 15 milhões. Não, vai pagar. Mas é ruim você ser condenado. Pega mal. O nome fica lá sujo. Como acontece com os nossos times aqui. A exceção da Isa aqui não tem esse problema. Mas vai pagar. Ele tem 45 dias, né, pra resolver o assunto. Mas são os mesmos casos, cara. Eu defendo isso. Clube que não tem dinheiro não pode contratar pagando pra outro clube. Tem que se virar nos 30. É surreal o Corinthians ter uma possibilidade de sofrer um transfer ban por um cara que foi revelado no Parque São Jorge. Isso, pra mim, é o cúmulo da má administração. E aí tem foto do Memphis se tratando aí também. Tá com... Como é que chama? Corinthians joga com quem nessa semana? Como é que chama? A parte de frente é Fluminense. O Fluminense? Ele vai jogar ou não? Não, é a frente, né? Anterior da coxa aí, ó. Não, o Memphis tá cortado da seleção. Não vai disputar os amistosos. Tá se tratando aí. Mas ele foi se tratar lá na Holanda, né? Agora vamos ver como é que vai ser a sequência disso. Mas também não tá jogando pela seleção da Holanda. Corinthians que vai enfrentar o Fluminense. Fora? Fora. Sem o Hugo Souza. Não vai ter jatinho pra voltar. E sem o Carrídio também, que jogou pela seleção peruana. Tá convocado. Esse aí também não joga quando quer, né? Então, mas o Hugo Souza é um desfalque sério pro Corinthians que na reserva... Será que o inglês estreia? Tem apenas 2 goleiros da base, né? E o inglês estreia ou não? Tá no bid, mas cada hora sai uma notícia que ainda não sei, que falta de visto, não sei o que acontece. E também se for estrear, não vai ter condição de jogo de 90 minutos. Não, mas acho que deve entrar no segundo tempo, né? Acho que tem uma expectativa aí da torcida corintiana. Ele, né? Não tem uma expectativa pra ele... Ah, cara, não sei que expectativa eu tenho com esse cara, meu. Não, você não, mas acho que o Corinthians, ele criou essa expectativa, né, do Lingard pra torcida. Toda hora tem ele, justo, né? Toda hora tem ele... Você tá falando marketing? Na mídia, marketing, Eu acho que já estão preparando a cama pra se despedir do Memphis e ficar com esse cara. Eu acho que é isso também. Eu tenho quase certeza, porque... Como é que o Memphis vai ficar se ele não abre mão do que ele quer receber, do que ele quer continuar recebendo? E aí querem criar um novo, né? Um novo ídolo importado. Porque o Memphis é um ídolo importado. Deu certo no Corinthians, mas custa muito caro. Vão arrumar um outro que custa bem menos, né? O Lingard custa bem menos que o Memphis. Nossa. Que aprenderam com os erros, né? Pelo menos. Vamos ver. Não sei, daqui a pouco o Memphis aparece aí, esse assunto volta à tona. A CBF, ela publicou a lista e os horários das rodadas que faltavam. Tinha muita gente que não sabia o horário e o dia do derby, que estava marcado na sua data base para o próximo final de semana, né, depois da Páscoa ali. E aí ninguém sabia que horário vai ser o derby. Pois bem, o derby já está confirmado. Mas eu vou falando de abril aqui, só para vocês terem uma ideia, na ordem, tá? 1º de abril agora, o jogo contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, às 9h30 da noite, quarta-feira. Aí vamos pro domingo, dia 5, que é Páscoa, domingo de Páscoa. Às 7h30 da noite, no domingo de Páscoa, o Corinthians recebe o Internacional nessa rivalidade, né? Muito mais por parte do Inter do que pelo Corinthians, mas enfim, nessa rivalidade interestadual na Neoquímica Arena. Aí, no dia 9, aqui tem um descanso, hein? Porque, ó, é domingo e aí eu tô falando de quinta-feira. Opa! Você tem 3 dias de trabalho e joga no quarto, que é a quinta-feira, dia 9 de abril, 9 da noite, o Corinthians encara o Platense da Argentina em Buenos Aires, tá? Aí, dia 12, domingo, um derby. Só isso, gente, só isso. Você joga com o Inter dia 5, você joga na Argentina, o primeiro jogo da Libertadores, que você perde o primeiro jogo na fase de grupos, tá? Você já se complica. Você já se complica. É fase de 1, tem 6 jogos. Se você perde o primeiro jogo, dependendo do que acontecer no grupo, você já se complica. Então não dá pra você não colocar esse jogo como importante. Só que 3 dias depois, tem um derby. Na Neoquímica Arena também, às 6h30 da tarde, tá? Dia 15 de abril, 3 dias depois,
Corinthians e Independiente Santa Fé. É o primeiro jogo do Corinthians no seu estádio na Libertadores da América 2026. Como é que você não vai priorizar esse jogo? E dependendo do que acontecer contra o Platense, esse jogo vira decisivo mesmo. E é o primeiro jogo diante da torcida contra o Independiente Santa Fé da Colômbia. Quarta-feira, 9h30 da noite, 15 de abril. 18 de abril, 3 dias depois. Aí é sábado. Quando eles jogam em casa pela Libertadores na quarta, no sábado, Salvador, Bahia. Então assim, ó, quinta descansa do jogo, a sexta já viaja pra Bahia, porque sábado já encara o Vitória. Cara, que loucura. Sábado, 18 de abril, 8 da noite, Vitória e Corinthians. Aí na outra semana tem o Barra, que a data ainda não tá definida. Pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, porque como o Corinthians jogou no sábado, pode ser que ele jogue na terça. Não sabemos, só que é fora de casa, Santa Catarina. 26 de abril, eu ainda estou em abril, tá? Eu ainda estou em abril e eu vou terminar em abril, só vou ficar em abril. Ainda em abril, dia 26, no domingo, 4 da tarde, o Corinthians recebe o Vasco da Gama, tá? E aí no último jogo do mês, 4 dias depois, ó, aqui tem outro descanso. 30 de abril, na quinta-feira, às 9 da noite, o Corinthians recebe o Peñarol pela Libertadores da América na sua casa. A partir daí, já tem datas definidas aqui no mês de maio, mas eu nem vou avançar. Eu vou ficar em abril, com 9 jogos que o Corinthians terá pela frente. Eu cansei só de falar dos jogos que o Corinthians vai ter no mês de abril. Que loucura, rapaziada.